Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à terceira fase da quinta edição do VC Challenge 2022. Acho que antes de mais nada, eu tenho que parabenizar todo mundo aqui que se dedicou durante alguns finais de semana. Eu tenho certeza que muitos sacrifícios foram feitos por vocês e a gente notou a qualidade do trabalho e empenho de cada um de vocês que estão aqui hoje. Então, primeiro, antes de mais nada, parabéns. Agora é o momento chave no VC Challenge. A gente sai da perspectiva de investidor e passa a trabalhar com a perspectiva de um empreendedor. Então, a mesma startup que vocês escolheram naquela segunda fase, há 20 dias atrás, sei que faz um tempinho, é a mesma startup que vocês vão ser responsáveis por criar um plano de negócios totalmente novo, do zero, como se vocês fossem os próprios fundadores e CEOs da startup. E aí, como a gente fez na segunda fase, que a gente trouxe o Gustavo Junqueira para falar um pouquinho mais sobre tese de investimento, nessa terceira fase é uma honra e um prazer convidar o Renato Ramalho, CEO da Capital, para falar um pouquinho mais sobre como montar um pitch de captação, né? Renato, você está me ouvindo? Alto e claro, Thomas. Boa, tudo bom? Bom, beleza, e você? Bom dia. Bom dia, Bom bom dia a dia. todos. Vamos Gru... lá se divertir um pouco nessa pauta? Bora, grupo seleto te ouvindo, hein, Renato? É isso aí, assim que é bom, assim que é bom. Bola comigo aqui? Bola com você. Me me interrompa se eu estiver esquecendo algum ponto importante aí dessa nossa quase estúdios de Hollywood, né? De como a gente constrói aí boas histórias, mais do que boas e consistentes histórias. Gente, primeiro de tudo, parabéns aí a todos da equipe da organização, principalmente parabéns a todos os participantes do Challenge 2022. São 5 anos de uma das jornadas mais queridas da Capital durante o ano, né? A gente faz isso com muito carinho. Então, obrigado aí pela dedicação de vocês. Espero que esteja sendo aí uma jornada de aprendizado muito legal, de troca. E acho que a gente agora entra aí, como o Thomas falou, numa reta final super importante, né? Que é vocês estarem de fato atuando como grande protagonista da história, né? E como protagonista de uma história, como você coloca isso para fora, né? Como é que você faz isso da melhor forma? Então, de novo, parabéns e vamos bater esse papo aqui de uma forma muito gostosa, de uma forma muito tranquila, né? Falei com o pessoal da organização, não quero ficar. Acho que vocês estão com uma série de outras palestras e conteúdos para vocês se apropriarem aí de técnicas, de conteúdo, o próprio Johnny Galvão, o Gustavo Junqueira, enfim, muita gente bacana para vocês aprenderem sobre o tema de uma forma mais técnica, mas eu queria contar um pouco do que a gente viu nesses quase 20 anos de Capital e o que a gente tem visto, né, das histórias que tem tido mais sucesso, principalmente no Challenge, né, que eu acho que é o grande foco aqui. Então, assim, eu vou gastar aqui uns 5, 10 minutos numa introdução, depois a gente passa aqui por alguns 3, 4 slides, que eu acho que tem pontos de reforço que são importantes para vocês, tá? Eu acho que deve estar todo mundo um pouco com o famoso frio na barriga, né? Com medo de famoso prova e chegar no dia não saber o que fazer, o que falar. É como você ser convidado para debater sobre um tema e você está inseguro, né? Não quer ir, não quer falar, quer pôr o amigo para falar no lugar, quer ficar no back-office. É super normal, super comum. Inclusive para mim, ainda hoje, em diversos palcos aí que eu tenho que falar em nome de Capital ou atuar de alguma forma pelo Venture Capital. O que eu acho que tem no meio disso tudo, né, dessa sensação que muitas vezes amedronta? Eu acho que pode ser principalmente a falta da gente se apropriar do conteúdo, né? É uma padrão que a gente vê muito claro nos grupos que vêm falar, ou mesmo nos empreendedores que vêm apresentar seus projetos aqui para a Capital,
que uma boa apresentação, ela é muito consistente, ela é muito bem recebida, a gente termina ali o call, né? O Thomas faz muito junto do Junqueira esse trabalho de receber as oportunidades. Uma inconsistência, uma deficiência de conteúdo sobre a tese, mercado, produto, concorrente, etc., fica muito nítido quando alguém vai falar e não tem aquele conteúdo plenamente sob domínio, né? E é um pouco, não digo nem que é um pouco, assim, é muito fácil para o ser humano capturar essa fragilidade do outro, né? Você já deve ter passado N situações dessas, quando um amigo vai apresentar alguma coisa na faculdade, no colégio, ou seja lá qual for a situação, em que você fica com aquela, a gente brinca, né, com aquela vergonha alheia, né? Fala, cara, né, ele tá desconfortável, ele não se apropriou bem do conteúdo, ele está tentando fazer uma saída ali lateral para ver se não é confrontado com um tema que ele não tem profunda propriedade. Então, acho que o primeiro recado para vocês, para tentar deixar vocês mais tranquilos, mais robustos, sólidos para uma apresentação, se apropriem do conteúdo. Eu falei nas outras versões todas e eu continuo falando aqui. Não é um desafio para quem tem preguiça, tá? De fato, a ideia aqui é colocar vocês o mais próximo possível de uma agenda de Venture Capital que tem como um pré-requisito essa exposição perante investidores, ou pós-investimento perante um conselho de administração, perante um cliente. Existe uma exposição natural do empreendedor em diversas situações. Isso pode ser mais ou menos dolorido, se você tem mais ou menos conteúdo, ou se apropriou daquele conteúdo que você tem que falar. Então, se apropriem muito do conteúdo. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Eu acho que todos os grupos que ganharam e que se deram bem, ou que andaram bem no desafio, eles tinham muita propriedade sobre aquilo que eles queriam compartilhar com a gente durante as etapas, né? E de novo, o Thomas está aqui para validar, é muito do que a gente vê no nosso dia a dia. Aquele empreendedor que tenta fazer uma agenda com a gente abre um espaço e ele não tem essa propriedade, né? E Thomas deve fazer, Junqueira, enfim, todo o time da Capital, a gente tem uma atitude muito de ajudar esse empreendedor. A nossa recomendação é, olha, né, obrigado aqui pela sua apresentação, etc., mas acho que você ainda tem que fazer um dever de casa, né? Acho que ainda você tem que estudar isso, você tem que se aprofundar aqui, etc., etc. Porque fica muito fácil, intuitivamente quase, né, psicologicamente, o ser humano consegue captar essas fragilidades quando a pessoa está sendo questionada sobre algo que ela não tem propriedade. Então, de novo, estamos trazendo aqui para o Challenge exatamente a agenda que a gente toca lá na Capital. Se apropriem profundamente do conteúdo que vocês queiram falar, sobre diversas formas, né? Desde o famoso velho Dr. Google que está aí, aos conteúdos todos que a gente está compartilhando aqui com vocês na biblioteca do Challenge, a pesquisa de concorrente, né? Leituras de materiais, peguem pelos sites das companhias, obviamente. Se tiver visita física ou reuniões com os empreendedores, participem, liguem para clientes, liguem para fornecedores. Isso para mim virou um padrão. De novo, todos os grupos que andaram muito bem no Challenge passaram por esse processo investigativo fizeram isso de uma forma muito profissional, tá? Então, apropriação de conteúdo, acho que esse é um primeiro recado. O segundo recado que a gente já viu, eu já vi dos dois formatos, tá? E nas agendas aqui da Capital, de novo, tentando trazer challenge para fazer proxy do que acontece na realidade, um equilíbrio maior entre as falas e os conteúdos, né, e os membros da equipe. Isso ajuda muito do nosso lado a entender que de fato teve um trabalho em grupo. A gente já viu alguns grupos que tinham ali um líder claro que falava, e o grupo ficou mais dedicado a perguntas e respostas depois, mas eu acho que é uma estratégia mais arriscada. Eu, pessoalmente, como avaliador aí, eu prefiro quando o grupo se equilibra melhor nas falas, né, ainda que sejam sobre temas específicos, um fala sobre o mercado, um fala sobre o produto,
mas isso fica mais gostoso para quem está avaliando, fica muito mais confortável quando você tem uma equipe que se apropriou de um conteúdo de uma forma equilibrada, né? Então, tentem dar o máximo possível de exposição a todos os membros. Ah, um cara fala melhor do que o outro. De novo, a gente não está fazendo aula de teatro aqui. Eu não quero, né, não queremos avaliar a oralidade, a postura. De novo, isso faz tudo parte, obviamente, mas não é esse o foco do evento. Acho que o desafio aqui é muito mais, é diferente disso, né? É muito mais um pacote completo, qualitativo e quantitativo de vocês do que ficar pegando aí arestas específicas, quem é melhor ou pior de palco. Não é esse o foco. Então tentem equilibrar esse conteúdo entre os membros da equipe. Um outro ponto que a gente vê muito é personalidade, né? Eu acho que aí tem em alguns dos slides que eu vou passar depois aqui como um lembrete para vocês, a leitura, né, e vocês já devem ter visto isso em N situações, quando alguém está lendo algo, né, seja um discurso, seja lá o que for, a intimidade entre aquele conteúdo e quem está ouvindo diminui muito, né? Porque naturalmente todo aspecto cognitivo do ser humano fica subjugado, né? Alguém está lendo um papel, eu poderia ler o papel, né? Para que aquela pessoa está fazendo isso? Enfim, a importância que a gente naturalmente dá é menor. Então, não leiam, tentem não decorar frases, né? Não cometam os pecados tradicionais de quem não se apropriou do conteúdo. Quando você se apropria do conteúdo, você não precisa ler, você não precisa decorar, etc. Coisa, Thomas? Não, acho que é o que eu vi aqui. Então, de novo, não cometa esses pecados você coreba, né? Vão até onde vocês têm conforto para falar sobre aquele conteúdo. Não se arrisquem a trazer algo via leitura só para falar que vocês tiveram acesso ao conteúdo. Eu prefiro que vocês não tragam. Eu prefiro que vocês deixem isso eventualmente nos slides de backup e ali vocês coloquem exatamente o conteúdo que vocês se apropriarem, que vocês têm competência para falar, para cruzar informações, etc, etc. Deixa a parte de leitura, eventualmente, para uma pergunta que venha de um avaliador para vocês. Mas eu estava falando um pouco de personalidade. Tentem trazer um pouco de uma identidade, seja de grupo, seja dos membros de quem for falar, mas tente trazer isso para vocês também, aí nos conteúdos que vocês vão ter acesso. Tentem imprimir um DNA naquela apresentação, né? Um jeito que seja menos padronizado, né? Menos estandarizado sobre contar um pitch, né? De novo, tem as recomendações clássicas para a gente não se arriscar demais, então vem do macro para o micro, fala sobre o mercado, fala sobre, né, o que está acontecendo em determinado setor, as dinâmicas da tecnologia e da inovação, e aí vocês vão se aproximando da startup, do produto, do cliente, etc. Dá para você contar isso de diversas formas? Cuidado, né? Mas se vocês conseguirem fazer de novo, do macro para o micro, ainda assim, de uma forma muito particular, com uma persona muito clara, com um jeito até bacana, animado, descontraído, relaxado, de novo, tudo isso parte da apropriação de conteúdo, vocês só vão se sentir confortáveis de tomar um risco como esse numa apresentação, que é curta, de 5 minutos, se vocês estiverem, né, com conteúdo muito na mão. Mas eu acho que vale a pena vocês pensarem um pouco fora da caixa, né? De como apresentar e principalmente sobre todos os aspectos criativos da construção desse plano de negócio. De novo, a gente está aqui, não vai julgar se o caminho A ou B são os melhores de fato, a gente quer entender qual foi o raciocínio que vocês imprimiram, baseado em que tipos de informação, né, se vocês fizeram o dever de casa, para a gente bater um papo sobre esse caminho A ou B. Né, estamos aqui muito mais interessados na jornada do que, de fato, no número, na vírgula, não é o foco.
Então, sejam criativos, tenham personalidade, sejam diferentes, como um empreendedor que bate a nossa porta, com muita propriedade daquele conteúdo, com muita... e isso acaba trazendo uma personalidade, uma criatividade de como ele conta aquela oportunidade para a gente, não decorada, não padronizada, e é isso que o Thomas fala, opa, bateu alguma coisa interessante aqui na porta da Capital, né? Deixa eu ouvir mais esse cara. Então tenham um pouco de personalidade, com calma, né? Corram o risco que vocês se sintam confortáveis. Mas eu acho que é um ganho se vocês conseguirem sair daquela coisa monótona, né? Mais padronizada de se colocar ali meia dúzia de slides de um PowerPoint para se contar um pitch, tá? Fiquem com isso na cabeça. Usem da criatividade principalmente para questionar o seu business quando você estiver contando para a gente. Você vai estar na cadeira de um empreendedor e esse empreendedor, ele naturalmente é criativo 24 horas por dia. Então sejam também criativos quando estiverem pensando sobre o negócio daquela companhia, tá? Eu acho que assim, acho que eu passei aqui basicamente boa parte dos recados a gente tem visto no Challenge e o que a gente tem visto no dia a dia, né? Eu acho que, de novo, tudo fica mais fácil quando vocês têm posse do conteúdo sobre aquilo que vocês estão querendo falar. A criatividade, a tranquilidade para vocês falarem, o conteúdo que vocês vão ter que colocar nos slides, cuidado com excesso de conteúdo, de novo, ninguém vai ficar lendo tese de doutorado aqui, os slides são guias para vocês estruturarem o seu raciocínio, não leiam o slide, como não leiam o papel, né? Deixa que a gente se organize mentalmente ali olhando aquela imagem, mas não precisem carregar demais nos conteúdos, mas de novo, tudo parte de um conteúdo apropriado por vocês e vai facilitar o resto todo da agenda. Pegando aqui alguns pontos, acho que a parte do Q&A, deixem, como eu brinquei, né, com vocês, brinquei não, falei muito sério, vocês acham que é importante ou que pode ser importante para justificar aquele plano que vocês estão construindo, coloquem nos slides de backup, né? Isso pode vir para o Q&A e se vocês estiverem com isso pronto na tela, duas coisas. Mostram que vocês anteciparam, né, questionamentos, melhor do que você não ter pensado, é ter pensado no nosso lugar, né? Isso mostra que vocês de fato se dedicaram àquilo. O pior é que quando a gente pergunta alguma coisa, vocês nunca pensaram sobre aquilo, né? Aquilo fica uma sensação de que foi um trabalho mais raso que foi feito. Não, eu pensei nisso, para mim não foi uma prioridade, mas está aqui o que a gente pensou sobre esse determinado tema. Isso para a gente fala, opa, né, fizeram bem o dever de casa. Aquilo que for perguntado e que vocês não tenham propriedade, cuidado em se arriscar ou na resposta, ou preferirem falarem, não sei, é uma boa pergunta, vale uma investigação mais profunda. Muitas vezes essa honestidade para a gente é um sinal de maturidade no empreendedor. Ele não é obrigado a saber de tudo. Muitas vezes ele com certeza, em 100% dos casos, ele não sabe de tudo. E é importante eu saber que do outro lado da mesa eu tenho um empreendedor que tem maturidade e humildade para falar, boa pergunta, não sei, vou investigar e vou te trazer eventualmente uma resposta, tá? Então, cuidado em se arriscar nas perguntas e respostas, que pode, o exagero em tentar responder algo que vocês não têm propriedade pode voltar contra vocês, tá? De novo, toda a parte de captação e teste de crescimento, usem da criatividade, investiguem, é tudo muito dinâmico, tem muita coisa legal. Cuidado também para não viajarem longe demais, a coisa ficar muito intangível, né? Se tiver uma coisa intangível, que isso faça parte, né, quem sabe, de um sonho, para um fechamento bacana da apresentação. Olha, eu estou aqui, vou fazer isso, tá assim, acho que vai demandar tanto. E quem sabe daqui a 5, 10 anos isso aqui possa acontecer algo assim, tchau, obrigado, né? Mas cuidado ficar vendendo só o sonho, que não é parte do nosso dia a dia,
O empreendedor, muitas vezes, que vai lá na Capital, não capta dinheiro em cima desse intangível, né? Ele tem que ter um sonho de futuro, mas tem uma estrada até lá, e é nessa estrada que a gente investe. Esse embasamento das decisões que está aqui, então, de novo, o conteúdo, ninguém está preocupado com a vírgula, ninguém está preocupado com números financeiros ou percentuais de margens, enfim, detalhes, vocês não estão sendo questionados para isso, mas como vocês cruzam e fazem essas relações, isso para a gente que mostra a competência né, e profissionalismo do time de cruzar boas premissas, né, ainda mais que as premissas não estejam ali super apuradas. Mas, de novo, tem muita informação pública, acho que vocês vão conseguir também não errar, ficar muito longe aí do ponto de vista de premissas que vocês vão usar. Eu acho que essa parte de validação é um pouco do que eu acabei de falar para você. E essas partes do criativo, né? Eu acho que boa parte do que a gente faz, gente, é investir na inovação, né? Se não é tudo que a gente faz aqui, pelo menos na Capital. E inovação tem muito do desconhecido, né? Muita coisa a gente consegue dar número, muita coisa a gente consegue tangibilizar, mas muita coisa está ali num espaço que é só da inovação, que é do desconhecido, né? Ou que a dinâmica vai nos impor, mas vai impor lá na frente. Então, para isso, sejam criativos. Eu acho que esse espaço é gostoso para você ser criativo. De novo, cuidado com os exageros, a gente gosta, a gente acha que é importante o empreendedor ter esse toque, mas bom senso aí na dose. Thomas, estou esquecendo algum ponto aí que estava nos slides? Me ajuda aí a reforçar alguma coisa, fica à vontade. Eu acho que de maneira geral você cobriu bem tudo, e aí só conectando alguns pontos que você comentou, né, nessa questão de pensar num sonho assim, talvez muito grande, eu acho que às vezes o espaço da criatividade é você pensar num sonho que todo mundo acha que é muito grande, mas pô, você vê site de associação, ligar para clientes, correr atrás, entrar em sites de concorrentes e de alguma maneira tentar validar esse sonho que, pô, quando você pensou parecia algo impossível, mas você conseguiu Ah, validar, você conseguiu ir atrás e apresentar para os jurados com alguma validação. Pelo menos isso nos grupos passados, sim, foi um fator bem importante na nossa decisão de quem seria o campeão, né, Ramalho? é isso, e de novo, é, tem muita informação, tá? De novo, tem diversos desafios, tem diversas companhias, né? Vocês estão enfrentando situações muito particulares em cada uma das companhias, mas eu te diria que para qualquer uma delas, vocês devem ter aí de forma pública 70, 80% da informação que é necessário para vocês construírem de uma forma muito sólida essas histórias. Tá faltando um pedacinho aqui, tá faltando um pedacinho ali, de novo, constrói esse pedaço, põe ali um band-aid em cima de uma boa justificativa, em cima de um bom racional, né? Mostrem que vocês tiveram ali dedicação para fazer aquilo, que tá ótimo. De novo, não é esse detalhe que vai entrar. Vocês não irem atrás dos 70, 80% de informação que está pública, aí sim eu acho que é um pecado que vocês não devem cometer, tá? Que mais? Acho que é o storytelling de novo, não vou ficar aqui, eu acho que vocês têm o Johnny, que é um super conteúdo para vocês se divertirem, faz total sentido, né, quando você assiste um bom filme ou um mau filme, ou assiste um bom filme, um documentário chato, eu acho que o Johnny não vou ficar dando spoiler aqui, assistam e assistam várias vezes, tem muita coisa do próprio Johnny disponível para vocês pegarem outras histórias. Toda a parte visual, né? Eu sou um pouco chato. Eu tentei fazer arquitetura, não consegui, mas acabei ficando com esse traço. Eu acho que o design mostra carinho, né? Mostra cuidado, é um cartão de visita importante. Aqui não é um concurso de design, não é um concurso de arquitetura, não é um concurso de artes, mas um material visualmente limpo, bem estruturado, bem organizado, naturalmente mostra que teve uma dedicação, que teve um carinho
em se apresentar para o outro, né? Eu acho que não esqueçam disso, tá? Não deixa para a última hora, cuidado com o tamanho de letra, pecados clássicos de uma apresentação mal feita, não cometam, né? Eu acho que aqui ninguém tem mais idade para isso, e de novo, vocês têm um repertório enorme de conteúdo para vocês usufruírem e não cometerem esses pecados de um PowerPoint mal feito, né? Então, organize o tempo, gente, organize o tempo, né? A gente fica muito ansioso por vocês quando tem ali um grupo que está num raciocínio super bacana e estourou ali um tempo e o raciocínio não foi concluído, e a gente de fato tem que ser justo com todo mundo, e a gente vai derrubar o tempo de vocês, tá? Então, treinem, treinem, não treinem só com vocês, põe a avó, tio, amigo, professor, de outros cursos, se abram para ouvirem as críticas, tá? O recado é de vocês, mas o que importa é que o interlocutor do outro lado se apropriou. Se ele não conseguiu se apropriar, acredite nele, pode ter algum defeito no seu discurso ou no seu slide, tá? Então, dedique-se a esse pedacinho aí, a apresentação que a gente chamou, que é um item, sim, importante, tá? Muito importante. Perfeito. Acho que cobrimos tudo aqui. Obrigado, Ramalho. Eu só queria fazer alguma pergunta no Vai lá. sentido, pô, você já tem 20 anos de experiência fazendo pitch, né? Não só de capital, mas nos seus tempos antes de capital como empreendedor também. Se você puder falar o que mudou ali na construção de um pitch daquela época para cá, né? Você viaja constantemente para a Europa, para os Estados Unidos. Você acha que tem alguma coisa que os empreendedores brasileiros podem incorporar nos pitches aqui, e aí o pessoal aqui também? Ou não mudou muita coisa? Eu acho que aqui, falando de Brasil em relação a lá fora, Thomas, não é que mudou, é quase assim, não existia, existia uma forma muito tradicional de se apresentar essas oportunidades, né, vindo de outros mercados, o próprio mercado de private equity, com histórias que são maiores, mais complexas, tem um universo de premissas ao redor de uma oportunidade que são muitas vezes maiores, eventualmente, do que o venture capital, mas eu não acho que mudou, eu acho que se aprimorou, acho que a gente, de fato, se aproximou dos mercados mais maduros. Eu acho que o que aconteceu, que vem acontecendo recentemente, principalmente em relação ao empreendedor latino, é a objetividade, né? Eu acho que naturalmente o latino tem uma maior dificuldade de se expor de uma forma objetiva, né, de priorizar aquilo que de fato é prioritário naquela oportunidade, e a gente acaba sofisticando demais a história, alongando demais o número de slides e trazendo muito conteúdo, e o que era para ser simples virou uma história chata, comprida, complexa, e a gente acaba muitas vezes, você passa por isso, tem que ser empreendedor falar, tá bom, isso aqui é legal, mas isso aqui não é o seu business, né? Isso aqui é para depois, isso aqui é lateral. Então, eu acho que o que a gente tem cada vez mais melhorado aqui no Brasil e nesses últimos anos, em relação ao que a gente vê lá fora, é a objetividade. Eu acho que é a clareza do que eu quero fazer sendo um empreendedor. E isso, de novo, volta ao meu começo. Conteúdo. Os empreendedores lá fora, eles começaram, obviamente, antes do que a gente começou aqui no Brasil, e eles têm toda uma agenda até de fazer os MVPs, né, de testar as suas tecnologias, suas inovações antes mesmo de ir ao mercado, muitas vezes, para captação. Então, quando eles vão ao mercado, eles estão com muita propriedade do que eles querem, né, de uma forma muito objetiva, construir. E isso facilita, isso limpa toda a história, né? Mas e isso aqui? Não, tudo bem, isso aqui é backup slide, isso aqui eu conto na hora certa. Eu acho que o que a gente tem mudado, e tem mudado rapidamente no Brasil, essa é uma maior objetividade em cima daquilo que é o core business daquela oportunidade. Eu acho que isso vale para os trabalhos que a gente recebe na Capital, em relação ao que a gente recebia no passado, e eu acho que também é um espelho muito bom do que a gente tem visto no Challenge, né? As histórias, de novo, com muito conteúdo, muito objetivas, que sabem deixar para os backups aquilo que de fato tem que ficar no backup. Eu acho que é um bom espelho do que são as melhores práticas de um pitch do nosso lado aqui como gestor, um pitch gostoso de se ouvir, com um empreendedor que tem muita propriedade em cima daquilo que ele quer te passar como recado. Ninguém vai investir, né, depois dos primeiros 5 minutos,
mas ele tem que deixar com aquele clique que você não vai dormir. Você fala, pô, bendito daquele Thomas, o cara me contou uma história que eu fiquei intrigado, eu preciso ouvir mais dele. Né? Esse clique tem que caber nos 5 minutos, tem que ser muito objetivo, senão se perde, senão se perde. E a gente tinha muito desse pecado, acho, no passado, dessa falta dessa habilidade no passado. Perfeito. Eu acho que aqui com o que o Ramalho falou, mais a palestra do Johnny, acho que vocês têm tudo para montar pitches melhores do que muitos empreendedores que a gente recebe aqui na Capital, pessoal. A Sem expectativa dúvida. com certeza tá bem alta. A gente está ansioso para a apresentação. Vocês têm um tempo aí para preparar os slides. Como o Ramalho falou, não deixem para a última hora. Os campeões do Challenge, se tem uma coisa que eles não têm é preguiça, tem que correr atrás. A gente sabe que o tempo é curto, é difícil, mas no final e isso é grande parte do que decide quem vai ser o grande campeão no final. Muito obrigado pelo É isso aí. tempo e pela disponibilidade, Ramalho. Valeu, galera. Bom trabalho aí, conta com a gente. Obrigado, Thomas. Obrigado, tchau, tchau. E agora, a gente vai ter a honra de ouvir também da Raquel uma aula de metodologias de impacto que ela preparou com muito carinho para a gente, para vocês, ao longo do plano de negócio de vocês, terem uma ideia de como mensurar de fato sustentabilidade e impacto na sociedade. Raquel, é com você. Você me ouve? Ouço sim, Thomas. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Pessoal, falando um pouco de impacto, a ideia aqui desse encontro é a gente fazer um apanhado geral sobre o que é um impacto socioambiental para uma startup. E também eu trouxe um modelo de metodologia, tá? Hoje não tem assim uma metodologia única, existem várias metodologias, mas a gente trouxe uma bem simplificada, que é inclusive uma que a gente está usando num dos fundos que a gente está estruturando com a Capital, para vocês entenderem como é a metodologia de avaliação e para que vocês também possam ter a oportunidade de avaliar os seus próprios negócios, tá? Então, começando a falar sobre impacto no modelo de negócio, quando eu falo de impacto, o que quer dizer, né? É sobre o futuro que a gente quer construir, né? Assim, impacto nada mais é do que isso. Todas as nossas ações, elas geram impacto, seja positivo, seja negativo. Mas no dia a dia, a gente está muito pouco acostumado a pensar sobre qual o impacto dos negócios e das nossas ações, né, para o futuro. E existe a oportunidade da gente utilizar os modelos de negócio para resolver problemas sociais e ambientais, né? Quando eu falo isso, a proposta aqui e a provocação que eu faço é para que a gente possa repensar a forma como a gente resolve os problemas sociais e ambientais e também para a gente repensar a forma como a gente faz negócio. Quando a gente fala de problemas socioambientais, é comum a gente pensar que esse é um problema do governo ou de ONGs, e que isso não tem nada a ver com os negócios. Porém, há uma tendência, e essa é a tendência que a gente vai falar aqui, da gente começar a entender como os problemas socioambientais podem inspirar novos negócios que possam resolver, né, esses problemas. E por que, né, eu faria isso? Porque eu juntaria, né, modelo de negócio com resolução de problemas sociais e ambientais. Porque os negócios eles são mais eficientes, em geral, do que ações, né, de governos específicos, né? A gente sabe que assim, os governos eles são temporais, e eles tendem a ter assim, ciclos. Agora, num negócio, eu tenho a oportunidade de me aprofundar num problema, numa questão, e de propor soluções que sejam mais permanentes. Então, na medida em que essas questões sociais e ambientais elas se agravam, isso ficou muito claro, principalmente depois da pandemia, surgem investidores dispostos a pagar para empreendedores que querem resolver questões sociais e ambientais, né? E isso é uma tendência porque quando esses programas se agravam, né, a gente precisa ter mais pessoas imbuídas da resolução desses problemas. Então, a questão aqui é a gente ter negócios lucrativos com uma lógica de mercado, né, e que possam
atender a essas questões. E aí, quanto mais o negócio se desenvolve, quanto mais ele escala, menor o problema social e ambiental e todo mundo sai ganhando. Legal. Então, se eu for assim, trazer num slide o que são negócios com impacto positivo, eu falaria que negócios com impacto positivo são modelos de negócios em diferentes formatos jurídicos que apresentam soluções para problemas sociais e ambientais. Tá? Esses negócios podem ser uma entidade sem fins lucrativos, eles podem ser uma ONG, uma cooperativa, uma empresa, tanto faz. Mas ele precisa seguir uma lógica econômica, ou seja, ele precisa vender um produto ou um serviço. E, nesse caso, ele está relacionado, né, a um problema social, ambiental. Eu trouxe aqui alguns exemplos, como educação, saúde, serviços financeiros. Em geral, esses negócios eles estão, de alguma forma, associados aos ODS. Eu não sei se vocês já ouviram falar dos ODS. Os ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, que é uma agenda de 17 metas promovida pela ONU, que precisam ser cumpridas até 2030 e que foram adotadas por todos os países membros das Nações Unidas. Né? Estando o modelo de negócio de vocês aderente a um desses ODS, vocês têm uma indicação de que esses negócios caminham, né, para a construção de uma vida mais saudável, né, e do desenvolvimento sustentável. Vale a pena dizer que essas 17 metas, elas se desdobram em várias submetas, e que eu não vou entrar em cada um, né, em cada um desses temas aqui, mas eles estão disponíveis no site da ONU, né? Se você digitar no Google Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, você consegue se aprofundar nesses temas, né, e se inspirar para poder desenvolver o seu negócio e construir a sua narrativa de impacto. Tá? Trazendo um pouco, né, de como é que a gente reporta o impacto, eu trouxe essa metodologia que eu disse antes, né, que a gente construiu junto com a Capital para o Fundo Floresta e Clima. E nessa metodologia, a gente olhou em duas dimensões. A primeira dimensão é uma dimensão em que a gente olha com a intencionalidade do empreendedor, ou seja, ainda é um aspecto invisível em que eu vou olhar o quanto que aquele empreendedor ele tem o objetivo de resolver questões socioambientais e o quanto ele está comprometido com isso. Né? E aí, para isso, eu vou fazer uma série de perguntas relacionadas, por exemplo, à vivência daquela pessoa, ao que move ela na direção de fazer aquela startup, de se dedicar àquele modelo de negócio, o que une a equipe que está envolvida no projeto. Todas essas perguntas são indicadores da intenção de impacto. Qual que é o objetivo do empreendedor ao gerar, ao criar aquele projeto? Se o empreendedor não tem um porquê muito claro e relacionado com o ODS, com o objetivo sustentável, provavelmente ele vai ter muito pouco impacto, né, a ser reportado no futuro, por mais que ele possa ter ações que sejam compatíveis com o que a gente vai falar depois. Mas a intencionalidade ela é muito importante, né? E ela é um dos principais elementos que a gente avalia quando a gente está avaliando o impacto social. Então, se a gente percebe que o único objetivo do empreendedor é ganhar dinheiro, essa dimensão do impacto ela fica um pouco prejudicada. Tá? O segundo fator que eu vou olhar é o fator do potencial real de impacto que aquele negócio tem. Tá? Diz uma frase que de boas intenções o inferno está cheio. Então, assim, a intenção ela é insuficiente. Eu preciso mensurar o potencial impacto na prática que aquela startup tem condição de gerar. E, para isso, eu tenho um monte de metodologias. Eu escolhi para trazer para vocês hoje o Impact Management Project, que é um projeto global, tá? que reúne uma série de players nacionais e internacionais, e que, de forma muito simplificada, ele traz 5 dimensões. O que, para quem, quanto, contribuição e risco. Né? Então, se eu for falar de toda a avaliação de impacto, são 6 dimensões no total. O primeiro é o porquê, que a gente trouxe naquele primeiro elemento.
que é a intencionalidade. O segundo são essas 5 perguntinhas aqui que a gente vai repassar junto com vocês, né? E a minha sugestão é que vocês possam responder a essa metodologia em relação ao negócio de vocês. A partir daí, você começa a construir a sua narrativa de impacto. Então, vamos para o primeiro. O quê? Qual o resultado vivenciado pela parte interessada na solução que você está sendo proposto, o beneficiado, né, o seu cliente final? E qual que é a importância desse resultado para essa parte interessada ou para o planeta? O que você faz é relevante para essa parte interessada ou para o planeta ou não? Né? Essa é a primeira dimensão do quê. O segundo é a dimensão do quem. Quem é esse seu beneficiado pelo seu produto ou serviço? Qual é a condição de atendimento desse beneficiado? Uma coisa é eu atender alguém que tem pouquíssimo acesso a produtos e serviços. A outra coisa é eu atender alguém que já tem acesso a produtos e serviços, mas que pode ter acesso a um serviço melhor. Se eu estou atendendo um público que tem pouco acesso, eu tendo a ter um impacto socioambiental maior, né? Principalmente social aqui. E aqui a gente está falando, por exemplo, das classes minorizadas, né? E das classes menos favorecidas. O terceiro é o quanto. Que número de beneficiários serão atendidos pela sua solução? Ela é escalável? Qual que é a profundidade de atendimento da sua solução? E qual que é a duração? Eu consigo atender o meu produto ou com o meu serviço por um longo período ou por um curto período? Qual que é o nível de profundidade, né? Isso é o quanto. O quarto é a contribuição. A sua solução, ela é capaz de trazer uma transformação para o beneficiado ou não? Ela é uma solução paliativa, mas que não resolve o problema, né? Se você caminha para gerar uma transformação, para gerar realmente o endereçamento do ponto vital da questão, você tende a ter um impacto maior. Se a sua solução ela é só paliativa, ela só trabalha no nível não da solução, mas sim dos efeitos, ela gera uma contribuição menor. E, por fim, qual é o risco para as pessoas e para o planeta caso a sua solução não ocorra como esperado? Não ocorra como esperado. Se o risco é muito alto, você tem uma solução de impacto maior, né? E se o risco é pequeno, é pouco relevante, a gente está falando de um impacto menor. Tá? Então, essas são, assim, de forma bem resumida, uma metodologia de impacto para que vocês possam aplicar no negócio de vocês. Eu sugiro que vocês olhem para cada uma dessas questões e sejam muito sinceros na resposta dessas perguntas e que, a partir daí, vocês começam a criar, né, um paper, digamos assim, um relatório do potencial de impacto da sua solução. Então, recapitulando aqui, né, a gente está falando de 2 dimensões. A primeira é autoanalisar a equipe de vocês sobre qual é a intenção de vocês, se de fato existe uma intenção de gerar impacto socioambiental ou não. E o segundo é o potencial de impacto. Minha sugestão é que vocês sejam bastante sinceros, porque numa entrevista, e geralmente a gente faz isso, né, assim, com muitas pessoas, é muito fácil a gente identificar, né, quando a intenção não é real. E se não existe intenção, também não tem problema, né? É possível que, aos poucos, esse tema possa ir ganhando maturidade para você e para a sua equipe, mas é importante que vocês possam reportar isso de forma bastante clara e bastante consciente. Bom, pessoal, esse era o conteúdo que eu tinha para hoje. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil a vocês. Eu deixo aqui o meu contato e me coloco à disposição para a gente seguir em contato. Show de bola, Raquel. Excelente apresentação. Só fiquei com uma dúvida aqui. Tem alguma maneira de a gente criar uma nota, de a gente quantificar essa avaliação de impacto? Tem sim. Existem várias formas de a gente fazer isso. Eu trouxe aqui um exemplo de como poderia ser feito, né? Então, vamos combinar aqui que cada pergunta daquela, tanto da dimensão da intencionalidade quanto das dimensões do IMP, a gente vai dar uma nota de 1 a 3.
na qual a nota 1 é o pouco potencial de impacto e a nota 3 é o alto potencial de impacto, tá? A minha sugestão é que a gente considere a dimensão 1 uma vez e que as notas do MP a gente faça a soma e divida por 5. A partir daí, a gente tem uma nota final, né, que a gente pode... Então, vamos dizer que a intencionalidade vale 5 e as notas do IMP também valem 5. E a partir daí, a gente tem uma nota final, né, que a gente pode fazer esse cálculo. Essa é uma forma de fazer. A gente poderia também dizer que o IMP tem peso 2 em relação à intencionalidade, ou que a intencionalidade tem peso 2 em relação ao IMP, mas a nossa sugestão para facilitar é que a gente siga dessa maneira, fazendo uma soma simples, né, da nota de intencionalidade com a nota do IMP, dessa forma que a gente está colocando aqui nesse slide. Perfeito, Raquel, ficou super claro. Queria agradecer mais uma vez sua participação, disponibilidade e também pela apresentação, ficou super claro. Obrigada, Thomas. Um abraço, gente. Boa sorte. Abraço, tchau, tchau. Pessoal, agora vamos falar um pouquinho mais sobre as orientações da terceira fase do VC Challenge. Acho que, como eu já comentei anteriormente, nessa fase a gente dá um foco um pouco mais de uma perspectiva empreendedora, enquanto nas fases anteriores era uma perspectiva de mais de um investidor. Então, tem algumas diferenças que eu vou falar aqui. A primeira é que vocês estão do outro lado da cadeira. Então, vocês têm que convencer investidores a aportar capital na sua própria startup. E como vocês fazem isso? Vocês vão fazer uma apresentação, e aí pode ser só falada, pode ser um PowerPoint, é vocês que decidem. E qual precisa ser o conteúdo? Vocês decidem, vocês só têm uma missão, que é convencer a banca de jurados que vocês são a melhor startup e vocês merecem receber o investimento. Então, depois das palestras que nós dispomos aqui, eu acho que vale a pena comentar bastante sobre perspectivas futuras, teses de investimentos, como vocês planejam adquirir clientes, como vocês veem a rentabilidade do negócio, como vocês consideram sustentabilidade e impacto nesse plano de negócios, enfim, tudo que a gente já discutiu aqui. E para isso, vocês vão ter acesso a mentorias, né, com os sócios aqui da própria KPTL, da Capital, e muito mais. Qualquer tipo de dúvida, pode entrar em contato com a gente, seja por Telegram, seja pelo nosso e-mail, que vocês já conhecem de cor, depois de algumas edições. Então é isso, pessoal. Com isso, a gente encerra aqui a abertura da terceira fase do VC Challenge. Como vocês sabem, ela tem uma duração um pouquinho maior do que as outras, então vocês têm um espaço maior para pensar, para preparar esse pitch de captação, essa apresentação para os investidores. A gente vai entrar em contato para marcar essas mentorias que eu comentei. E de novo, em caso de quaisquer dúvidas, não hesitem em entrar em contato com a gente. Valeu, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.